Amém? Palavra de Deus para você nessa noite, para mim, Deus falou muito ao meu coração, quando comecei a preparar essa palavra, esse tema, esse texto está no meu coração já há alguns dias, eu tenho ouvido de Deus, tenho recebido de Deus sobre esse tema, e eu fiquei perguntando para Deus, o que o Senhor queria falar comigo. É um texto bastante conhecido, é um capítulo muito interessante da carta aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, para mim, é uma das maiores cartas, uma das cartas mais importantes da Bíblia, mais depois que Paulo escreveu. Para mim, é o ápice de muita coisa. Paulo chega ao extremo de muitas coisas, ao ápice de muitas coisas, quando ele escreve aos Romanos, e tem um porquê disso, né? Roma tinha uma importância muito grande na cultura, uma influência muito pesada, e eles precisavam de verdade serem tocados pelo Espírito Santo de Deus, eles precisavam ser impactados pelo Espírito Santo de Deus naquele tempo, para que o Evangelho pudesse ser propagado, e eu não vejo muito diferente de hoje, né? Eu olho para Romanos e falo, meu Deus, quantas coisas se parecem, né? Quantas coisas se cruzam nesse tempo. E eu queria ler com você apenas um versículo, e eu queria me dedicar a esse versículo nessa noite. Queria que a gente tivesse debruçado sobre isso. Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, então, no capítulo 1, o verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Você achar aí, você dá um glória a Deus aí, você fala que Deus tem te dado aí a palavra, fala assim, Deus, eu recebo a palavra, eu quero a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Você está aí não? Paulo dizendo, olha, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho das boas novas, das boas notícias, eu não me envergonho daquilo que eu tenho para falar. Parece simples, né? Alguém dizendo, não, eu não tenho vergonha disso. O que me faz ter vergonha de alguma coisa? O que te leva a ter vergonha? O que levaria Paulo a ter vergonha? Eu coloquei algumas coisas que o Espírito Santo de Deus foi falando comigo. Eu tenho brincado muito lá no Espaço Viva com os meninos, né? Falando sobre os códigos, né? Tem um código, vamos liberar um código aí para destravar a sua mente. Então olha só, não se envergonhar é um código, não se envergonhar é uma chave. Você precisa aprender, eu preciso aprender a não me envergonhar. Por que eu me envergonho? Tem dois momentos que eu posso me envergonhar. O primeiro momento é não conhecer, é não saber, e aí eu me envergonho, porque eu não sei. A outra questão é eu não ter domínio, eu não conheço, eu não domino, então eu me envergonho. E aí quando eu não conheço a Deus, quando eu não conheço o poder de Deus, quando eu não conheço o Evangelho de Jesus, quando eu não conheço as coisas de Deus, isso pode me envergonhar. Eu me lembro de uma grande vergonha que eu passei na minha infância. Eu estava voltando da escola com os coleguinhas, e eu era o único evangélico da turma, quiçá da escola, eu acho, e aí o pai de um coleguinha que estava com a gente, me fez uma pergunta, de usos e costumes da igreja, e eu falei com ele, não, é pecado. E ele disse assim, mas por que é pecado? Foi porque está na Bíblia. Ele falou, está na Bíblia? Eu falei, está. Ele falou, então, aonde está? E eu não sabia, eu era criança, menininho. Eu falei, eu não sei não, mas meu pai sabe. E amanhã eu te falo onde está. Só que aquilo não estava na Bíblia, querido. Aquilo era só usos e costumes da igreja. E eu cheguei em casa e falei, pai, aonde está na Bíblia que não pode isso, isso, isso? Ele falou, não, meu filho, não está na Bíblia. Eu falei, pai, mas não é pecado?
Ele falou, é. Eu falei, mas se é pecado tem que estar na Bíblia. Ele falou, não, filho, é pecado, mas esse não está. E aí eu tive que voltar lá para o pai do meu coleguinha e falar, ó, não está na Bíblia não. E ele riu de mim, chacoteou de mim lá, me fez chacota frente dos outros. Uma grande vergonha, não esqueço disso nunca mais. Por quê? Porque eu não conhecia, porque eu não sabia, porque eu estava falando de algo que eu não dominava. E aí Paulo podia ter algumas desculpas para ter vergonha. Paulo podia se envergonhar de algumas coisas, do que ele viveu. Tinha alguns motivos para isso, mas eu tenho descoberto que uma diferença grande entre ter razão para se envergonhar, ou ter razão para alguma coisa, ou ter motivo, né, razão e motivo, a mesma coisa, e ter desculpa. E eu queria desafiar você a pensar o que você tem tido, razão ou desculpa. E eu defini assim, razão ou motivos são verdades que podem nos levar a algum lugar ou não. Ah, eu tenho motivo para ter medo disso, eu tenho motivo para ter vergonha disso. São verdades, são questões que realmente nos bloqueiam, questões que impactaram a nossa vida, questões que nos traumatizaram e por isso nós não conseguimos avançar. É fato, é verdade, aconteceu, eu não sei como resolver isso, e aí eu preciso tratar. Eu preciso pedir para o Espírito Santo de Deus revelar, eu preciso deixar o Espírito Santo de Deus me curar, eu preciso colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu tenho essa dificuldade. Nós vimos aqui domingo, e eu fiz questão de ler o texto, né, em Atos, quando Moisés fala para Deus, eu sou pesado de língua, e em Atos diz que ele era intrépido. Então era uma desculpa, não era um motivo, não era uma razão. Você está entendendo? O que são desculpas? Desculpas são mentiras que acreditamos ser verdade, para justificar não termos chegado em algum lugar. Quando a gente não chega, quando a gente não consegue, a gente dá o quê? Desculpa. Ah não, mas é porque você não sabe, é porque você não viu. E Paulo tinha um monte de desculpa pronta se ele quisesse usar. O apóstolo Paulo podia ser conhecido como o apóstolo da desculpa. O apóstolo que tinha um monte de argumento para não fazer. Paulo não foi aceito, querido, pelos apóstolos. Paulo teve que ser apresentado, teve que ser defendido para que os apóstolos o recebessem. Paulo teve que ficar anos separado, se preparando para aquilo que Deus queria, porque o próprio grupo dele não o recebia. Sabe o que é, pastor? Sabe que eu não trabalho na igreja? É porque o líder daquele ministério é o fulano de tal, não gosta de mim. Desculpa. Sabe, pastor, eu não consigo avançar porque acontece na igreja? Desculpa. Paulo poderia ter sido o rei das desculpas, e não foi, porque não eram motivos, não eram verdades, eram mentiras, que ele poderia ter acreditado como verdade. Olha só, eu listei 3 aqui, ó. Primeiro motivo, primeira desculpa que Paulo poderia ter dado, para ter vergonha. O evangelho era identificado com a história de um carpinteiro que sofreu vergonhosa morte de cruz. Sabe quem Paulo defendia? Um cara, filho de um carpinteiro. Sabe por quem Paulo era? O Paulo era o cara que andava no meio dos principais da sinagoga. Paulo era o entendido. Paulo tinha uma carta para perseguir e matar aqueles que professassem o evangelho. E agora esse cara pega para si e fala, eu não me envergonho. Eu poderia me esconder atrás disso. Como que eu vou falar para alguém algo que eu critiquei tanto? Quantas pessoas pensam isso? Como que eu vou falar para minha família? E aí usam a Bíblia para poder justificar. Não, pastor, sabe o que é? A Bíblia diz que o profeta não vai ter honra na sua casa. Então eu fico quieto, eu fico mudo, porque não vai ter honra mesmo. Deixa outro chegar, deixa outro falar. E aí eu começo a justificar.
eu começo a dar desculpas. A segunda desculpa que Paulo poderia ter dado: o passado de Paulo era o de perseguidor, o que não lhe dava o menor respaldo diante dos outros, não tinha moral para falar. Como é que você vai falar, Paulo? Como que você vai expor esse negócio? Você não tem moral para isso, você perseguia a gente. Como é que você vai falar um negócio desse para mim? Deixa eu te falar um negócio, querido. O Evangelho nos transforma, o Evangelho nos cura, o Evangelho nos liberta. Eu estou gravando um vídeo para os pastores, gravei hoje, falando sobre aquele texto que diz: conhecereis a verdade vos libertará. A gente pensa nessa verdade como uma palavra verdadeira, né? Você vai conhecer a verdade é Jesus, querido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus que liberta, é a verdade. Tem muita gente que repete isso o tempo todo, talvez sem nem entender o que está falando, mas está profetizando: conhecerei Jesus, e Jesus vai te libertar. É esse evangelho que liberta, é a verdade de Jesus. Então não importa o que você fez ontem, não importa como é o teu passado, se você encontrou Jesus, se você se entregou para Ele, se você deixa Ele te mudar, te colocar na forma e te fazer de novo, você pode falar desse evangelho, você não precisa ter vergonha dele. Terceira coisa que Paulo podia dar como desculpa: naquele tempo, em Roma, o evangelho era desprezado pela alta sociedade, pelos políticos, por aqueles que detinham o poder e as riquezas. É diferente de hoje, querido. Era desprezado, era chacoteado, era colocado de lado, e ele fazia parte dessa primeira elite, ele veio dela, e ele agora fala: eu não me envergonho. Sabe o que faz Paulo não se envergonhar? Porque ele entendeu que o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus é poderoso. A gente não tem vergonha do que é poderoso, querido. Você tem vergonha de quem é poderoso? Você olha uma pessoa e fala assim: puxa vida, que pessoa poderosa, que pessoa bem-sucedida. E aí talvez no primeiro momento você chega perto dela e você fica um pouco envergonhado, porque você ainda não conhece, você não sabe como agir, você não sabe como se portar, mas aí daqui a pouco você se conhece, começa a desenvolver uma intimidade, e você fala assim: puxa vida, eu não sabia que era isso, eu não sabia que era assim. E aí você fala: eu estou ao lado de alguém tão poderoso, mas é tão bom estar, porque agora eu conheço. É ruim quando a gente não conhece. Deixa eu te falar um negócio para você, querido. O que o diabo vai fazer o tempo todo na nossa vida é tentar nos impedir de conhecer a Deus. Por isso que é uma luta ler a Bíblia. Por isso que é uma luta estudar. Por isso que é uma luta vir no culto. Por isso que é uma luta jejuar. Mas o que jejuar tem a ver com conhecer a Cristo, ô pastor? Porque quando eu mortifico a minha carne, o meu espírito se fortalece, e eu só vou conhecer a Deus plenamente no meu espírito. Quando Pedro chega para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus diz para ele: não veio de você essa revelação, veio do Espírito. Foi o Espírito que te revelou, e Espírito só revela para o Espírito. Então você precisa estar com o seu espírito fortalecido para reconhecer quem é Deus. Por isso que é tão difícil jejuar, por isso que é tão difícil mortificar, por isso que é tão difícil abrir mão das coisas, porque o diabo ele faz de tudo, o inferno se levanta de todo o tempo, para que você não conheça, porque se você conhecer, você não tem do que se envergonhar, porque você vai descobrir que Ele é poderoso, poderoso para fazer, poderoso para agir, poderoso. O Evangelho é poderoso. Eu escrevi numa outra versão aqui, que eu tenho estudado e gosto muito, o mesmo texto diz assim, ó: são notícias, o Evangelho, são notícias que tenho orgulho de proclamar. Você tem orgulho de falar de Jesus ainda? Você tem orgulho de falar que é crente? Você tem orgulho de falar que você pertence a esta igreja? Você tem orgulho de falar que eu sou o seu pastor, que a pastora Carla é a sua pastora? Você tem orgulho da célula que você frequenta? Você tem orgulho do ministério que você trabalha? Você ainda tem orgulho? Porque é disso que Paulo está falando. E aí, essa versão diz o seguinte: essa
extraordinária mensagem, que revela o magnífico plano de Deus de resgatar a todos que confiam nele, começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos. Você pode dar um glória a Deus, porque você faz parte dos outros povos? Fala, glória a Deus, aleluia, que bom que eu faço parte, que bom que abriu, que bom que eu estou dentro. E aí, o versículo 17 dessa versão fala assim: o modo de Deus tornar justo o ser humano se manifesta em atos de fé, confirmando o que as Escrituras dizem. Presta atenção aqui: aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiado nele, vive a verdade. Como que eu posso viver, bispo? Você tem que viver de modo justo e confiado em Deus. E eu preguei aqui esses dias, que nós só confiamos em quem nós conhecemos. Se você não conhecer, você não confia. Lembra que eu falei do Isaac, né, Isaac? Falei, quem confia no Isaac aqui? A pessoa falou, por quê? Porque você confia no Isaac, porque você conhece o Isaac. Agora, colocasse a foto de uma pessoa, como nós colocamos, que ninguém conhece, quem confia? Ninguém confia, porque não conhece. Quero desafiar você a destravar a sua mente em querer conhecer a Deus. Desculpas são mentiras que acreditamos ser verdade para justificar não termos chegado em algum lugar. Chega de desculpa. Para de arrumar desculpa. No céu não vai entrar desculpa. Não adianta você chegar diante de Deus e falar um monte de desculpa, Ele não vai levar em consideração. Nem se for desculpa de coisa boa, mas eu expulsei demônios em teu nome, mas eu curei enfermos em teu nome, a resposta vai ser: não te conheço, porque você não me conheceu, porque você não se relacionou comigo, porque você não quis saber quem eu sou. Nós precisamos querer conhecer a Deus. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, diz assim: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Querido, olha só, eu queria que você entendesse algumas coisas aqui. Existe a lei do Espírito e existe a lei do pecado e da morte. Nós vamos ter que definir debaixo de qual lei nós vamos viver. Debaixo de que autoridade nós vamos viver. O pecado é uma autoridade. No inferno tem autoridade. Eu vejo algumas pessoas falando disso de forma assim, as bravatas, né? Não, porque eu vou destruir Satanás. Não brinca com isso. Nós não temos capacidade para fazer isso. Não brinca com isso. Nós expulsamos os demônios. Nós expulsamos, potestades são expulsas por potestades. Principados são destruídos por principados. Está na Bíblia. E eu preciso entender isso e levar isso em consideração, que existe um reino das trevas e existe um reino da luz. Existe uma lei da luz e existe uma lei das trevas. O triste é a gente achar que está na luz, andando debaixo da lei das trevas. É possível, bispo? É. O diabo, ele é enganador. Ele é pai da mentira. Problema nenhum. Já contei para vocês aqui. Um pastor fazendo um trabalho de libertação e propagando libertação na sua cidade, começando um novo trabalho, e a pessoa fica, manifesta ali uma ação demoníaca, e ele rebate aquele demônio, o demônio fala para ele: olha, vamos combinar um negócio? Você me deixa quieto e eu encho a tua igreja. Se eu encher a tua igreja, está tudo certo? Porque, querido, para o inferno não tem problema nenhum, igreja cheia. Não, está tranquilo, é até bom, dá menos trabalho. Uma sociedade que vai para a igreja, que
pratica os princípios morais, é ótimo. É ótimo, é maravilhoso. Pode ter certeza disso. A questão é, os princípios do reino de Deus, nós estamos vivendo? As leis de Cristo nós estamos vivendo? Amar a Deus acima de todas as coisas, é uma lei? Não. É uma lei. Está lá, os 10 mandamentos, é o mandamento de Deus. Amém ou não? Amar ao próximo como a nós mesmos, é uma lei? Não. É uma lei, está lá. Agora, para eu amar o próximo, eu tenho que amar quem primeiro? Eu. Porque o nível, o referencial que eu vou conseguir amar alguém é o quanto eu me amo. E aí o que acontece muitas vezes? O diabo destrói a nossa autoestima, destrói a nossa alma, arrebenta com a gente, e fala, agora pode ir para a igreja. Vai lá chorar lá, vai lá ficar se lamuriando lá. Porque com a alma destruída, cheia de trauma, cheia de ferida, nós não conseguimos cumprir o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Porque eu preciso me curar para conseguir amar alguém. Você está entendendo? Amém ou não amém? São leis do reino, são princípios do reino de Deus. No reino de Deus, melhor é dar do que receber. Amém? Mas imagina você que eu vou criar um culto aqui na quinta-feira, e eu vou dizer para você assim, este é o culto do dar. Você vai para o culto, nós vamos para o culto quinta-feira, e nós vamos só dar, entregar tudo que a gente tiver. Como é que você acha que vai ficar o culto? Cheio ou vazio? Mas se eu fizer um culto quinta-feira, que é o culto de receber, vai encher ou vai ficar vazio? Só que receber, querido, é anti-reino, porque no reino é dar. A motivação do reino é dar. Depois eu recebo. E é tão precioso isso, presta atenção, que Jesus disse que nenhum copo de água fica sem recompensa. Mas como eu tenho dificuldade de dar? Eu lembro que eu fui num treinamento de líderes, e aí deixaram uma pessoa dar uma parte lá do treinamento, e falando, né, que nós temos que trabalhar e tal, não sei o quê, e a pessoa pegou, eu lembrei disso agora, pegou o copo d'água e falou assim, eu já dei muito copo d'água, hoje eu não dou mais de jeito nenhum. Eu pensei comigo, acabou o treinamento. Acabou. Porque o princípio de Deus, do reino de Deus, é dar sempre. O que eu estou fazendo aqui hoje? Estou dando. O que você fez de tarde? O que você fez de manhã? O que você fez ontem à noite? Eu preparei uma palavra para pregar para você. Isso é dar. Ah, mas isso é a sua obrigação. É, lógico que é. Eu sou pastor da igreja, Deus me separou para isso. Eu não estou reclamando disso. Estou falando para você só que eu estou fazendo. E você? O que você deu em nome de Deus? Ou você só vendeu as suas horas hoje para um patrão? Ou você realmente edificou alguma coisa para o reino? O que o povo de Deus fazia no Egito? Vendia suas horas. Em troca de comida, em troca de casa. Sim ou não? Para não morrer. O que Deus prometeu para eles? Uma terra que manava leite e mel. Mas o que diz, logo que eles entraram, Josué, logo no início, fala sobre, o que ele fala? O que fala lá? Que naquele ano eles comeram de quê? Do fruto do seu trabalho. Mas agora é para eles. Agora não é mais para o outro. Deixa eu te falar um negócio, que princípios do reino para você, é você comer do fruto do teu trabalho. É você receber de atos de Deus. É você dar o quanto você puder dar e receber a recompensa que vem do alto. Receber da parte de Deus. E não ter vergonha disso. Não ter vergonha das boas novas do Evangelho. Deixa eu te falar, nessa versão que eu tenho estudado, o mesmo texto,
com a chegada de Jesus, o Messias. Olha o que ele diz: o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Você está em Cristo? Amém ou não amém? Você não está debaixo de uma nuvem depressiva mais, querido. Você não pode aceitar isso na sua vida. Você tem que lutar contra isso. Eu vou falar para você, eu estou falando de algo para você, não que eu acho que seja banal, não que eu acho que seja brincadeira. Eu não acho que depressão seja algo para ser banalizado, é algo para ser levado muito a sério. E Deus me permitiu, num dado momento da minha vida, eu experimentar como é que entra numa depressão. Graças a Deus eu não entrei, mas eu tive lá pertinho. E o Espírito Santo de Deus me mostrou e disse: é aí, ó, é esse ponto aqui, ó, daqui para lá é depressão. E eu fiquei ali pertinho. E sabe o que aconteceu na minha vida? Eu entendi que é muito fácil entrar em depressão. É muito rápido. O diabo não está brincando com isso não, querido. Mas nós não precisamos estar debaixo dessa nuvem. Nós não precisamos estar debaixo dessa lei. E aí ele continua dizendo assim, o autor: um novo poder está atuando. Você pode dar um glória a Deus? Não. O Espírito Santo de Deus está atuando, está atuante. A palavra de Deus diz que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Você acredita nisso mesmo? Você crê nisso mesmo? Em paz me deito, em paz me levanto. Você acredita nisso mesmo? Bem-aventurada a minha entrada e a minha saída. Você acredita nisso mesmo? Você vive debaixo dessa verdade? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? E aí nós voltamos lá no primeiro mandamento. Você ama a Deus? Nós voltamos para o começo de tudo. Tudo vai se resumir em amor, querido. O Evangelho é amor. É Cristo se entregando, é uma expressão de amor. A palavra de Deus fala que você pode fazer tudo, se não tiver amor, não tem valor. Por isso que o Evangelho é poderoso, por isso que tem poder no Evangelho, porque o Evangelho é a manifestação do amor de Deus por nós, é a entrega de um ser, de uma vida, por cada um de nós, é a salvação da nossa vida. Por isso que é poderoso, por isso nós não podemos nos envergonhar. Ah, você vai para a igreja de novo? Vou. Por quê? Porque eu amo esse Deus, Ele morreu por mim, Ele entregou o seu Filho por mim, eu quero mais de Deus. Nós não podemos nos envergonhar, querido, de nos relacionarmos com Deus. A pastora Carla está fazendo um curso com uma mentora, que foi alto escalão do governo federal, e ela disse, eu larguei para poder ensinar o povo de Deus. Que precioso, que coisa maravilhosa, não me envergonho disso. E poder, palavra, manifestação de Deus, autoridade, ensino, conhecimento, autoridade para falar, eu sei quem é esse Deus, eu conheço esse Deus. É poder de Deus. E ele continua dizendo aqui, há um novo poder atuando, o Espírito da vida em Cristo. Querido, eu dei tanto glória a Deus quando eu comecei a entender isso, como um vento forte, limpou totalmente o ar. Vamos limpar o ar da tua casa, o ar da tua empresa. Você limpa lá? Levei a equipe de Volta Redonda lá no Espaço Viva, depois levei no IPE, depois levei na LP, e aí, a gente estava no Espaço Viva, quando a gente entrou nos gabinetes, uma das evangelistas falou assim, tem um ar diferente aqui dentro, tem um negócio diferente, tem uma presença de Deus diferente, eu estou sentindo que isso aqui é do Senhor. Não vai falar nada, querido, só ver, olha que legal, e está embora. Mas tem um Espírito de Deus atuante,
Existe uma limpeza no ar. O ar que nós respiramos pode ser puro, pode ser leve. Você pode viver isso. E ele continua dizendo aqui, ó, limpando totalmente o ar, liberando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deixa eu te falar, querido, pecado é brutal. Não entender os princípios de Deus é brutal, é triste, é vergonhoso, é deprimente. Nós vamos começar uma reunião daqui a pouco sobre justiça social. E nós precisamos entender que essas pessoas estão envergonhadas, essas pessoas estão deprimidas, essas pessoas elas não acreditam mais em nada. E a igreja é a representação do evangelho, a igreja é poder de Deus para esse mundo. Agora eu não posso me envergonhar disso, eu não posso querer me esconder, e o destrave, a chave, o código que eu quero liberar sobre a sua vida hoje é: abra a sua mente e não se envergonhe do poder de Deus. Não se envergonhe da bandeira que você carrega. Não se envergonhe de quem você é. Você é geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real. Assuma a sua identidade. Pegue a sua identidade e assuma: eu sou o representante do reino, eu sou o embaixador do reino, eu represento o reino de Deus. Seja lá onde você estiver, seja lá onde que você estiver fazendo, a minha casa é a embaixada do reino de Deus. Na embaixada, querido, tem reuniões sérias. Tem ou não tem? Tem? De vez em quando o pau quebra na embaixada, o que você acha? Alguém lá fica bravo, você acha que fica ou não fica? Fica, lógico que fica. Na embaixada são resolvidas coisas importantes. A sua casa tem que ser uma embaixada. Você está decidindo o destino de homens e mulheres. Nós estamos decidindo o destino dos nossos filhos. Não é brincadeira não, querido. Tem jovens, adolescentes aí, tem crianças fazendo de tudo para chamar a atenção do embaixador da casa dele, e a pessoa não está nem aí para nada. E aí fica deprimido. E aí vai para as drogas. E aí começa a fazer coisa errada na rua. Com um único objetivo: olha para mim, me enxerga, eu estou aqui, ó. Na igreja também acontece, querido. Foi contado aqui uma experiência no final de semana de uma pessoa que ficou, eu não sei se contou aqui, alguém me lembra se contou, não sei se foi lá em casa ou se foi aqui, mas alguém que ficou no fundo do culto, lá na sede, a sede é muito grande, esperando a gravação do culto online, porque não podia entrar na igreja. E aí aquela pessoa ficou lá atrás, e o bispo Zé Elias sozinho com o pessoal da comunicação fazendo o culto. E quando acabou o culto, o bispo Zé Elias saiu e foi falar com esse homem. Andou até o final da igreja, quem conhece lá sabe que é um pouco grande. Foi até o final, chegou para aquele homem e falou assim: o senhor veio ao culto? Que bom ter o senhor aqui. E ele começou a chorar. Ele disse: eu frequentei a igreja tal durante tanto tempo, eu fui em todos os cultos online, eu estava no mesmo lugar e ninguém nunca me enxergou, e o senhor saiu para falar comigo. Sabe que eu estou aqui, pastor? Porque eu quero ser de Jesus, eu quero me batizar. Meu Deus, que igreja é essa, querido? Que igreja é essa que a gente não enxerga mais as pessoas? Que igreja é essa que nós não amamos as pessoas com o amor de Cristo? Que igreja é essa que nós temos vergonha de assumir, de bater no peito e dizer: eu sou de Cristo? Ah, mas e o seu passado? Meu passado não importa, agora eu sou de Cristo. Ah, mas o que você fez? Não importa, agora eu sou de Cristo. Ah, mas isso não tem lógica, não importa, agora eu sou de Cristo. Eu faço parte do exército de Cristo, eu faço parte da família de Cristo. Eu queria orar com você nessa noite. Queria que você, eu fiz questão de ler esse texto, só esse versículo, porque não me envergonho do Evangelho,
pois é poder de Deus. Eu queria que você saísse daqui com essa palavra hoje. Que você fosse para sua casa dizendo, é poder de Deus. O que eu vivo é poder de Deus. O que eu tenho é poder de Deus. A palavra é poder de Deus. Eu experimento do poder de Deus. Quantos querem viver isso nessa noite? Fique de pé, eu quero orar com você. Quero abençoar você. Os nossos cultos de terça-feira, a nossa tendência é que seja nessa dinâmica. Eu quero ter um momento de adoração e quero ter uma palavra assertiva ao seu coração. Não é de muito falar, Paulo já disse isso, mas é de poder, de palavra rema para a sua vida, para que você saia daqui com dínamos, com dinamite dentro de você, que você saia daqui efervescente, querendo viver o que Deus tem. Esse poder aqui, de Romanos 1,16, é a mesma palavra dínamos, é dinamite, é explosão, é algo arrebatador, é essa palavra do grego, é essa palavra que é usada, dínamos, dinamite, explosão. Deixa explodir dentro de você o Evangelho, acredita. Pega Mateus 5, 6 e 7 e lê, e lê, e lê, e lê, e lê, e lê, até entrar em você, até você entender esse negócio, até isso fazer parte da sua rotina, até você não conseguir dar um passo sem olhar para a palavra de Deus, sem olhar para o que Deus está fazendo, sem entender o que o Espírito Santo de Deus está agindo, seja lá em qual área for. Querido, eu acredito numa igreja completa, o corpo de Cristo é completo, eu não faço nada sem perguntar para os irmãos, quem anda comigo sabe disso, eu pergunto para um, eu peço para outro, eu chamo outro no WhatsApp, eu ligo para outro, o que você acha? Vamos fazer? Como é que é? Porque o corpo de Cristo tem resposta para tudo, eu acredito nisso, eu sou corpo de Cristo, você é resposta para mim, você é resposta para essa igreja, você é resposta para essa cidade, tem um dinamite dentro de você, deixa explodir, deixa atingir pessoas, impacte vidas. Deus não te chamou para ficar no banco, não te chamou, não tem jeito, deixa Deus te usar, seja onde Ele quiser, deixa Ele te usar. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esse momento. Quero te louvar, Senhor, porque o Senhor tem uma palavra rema para nós a cada dia. O Senhor tem algo que nos destrava, que nos libera, que nos faz ser independentes das circunstâncias. Espírito Santo de Deus, obrigado, porque o Senhor trabalha em nós. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor nos sacode a cada momento. Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua revelação em nós. Agora faz prosperar essa palavra, Pai. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não estou debaixo de uma lei do pecado. Eu não estou debaixo dessa nuvem depressiva. Eu estou contigo. Eu ando no Teu poder, eu vivo no Teu poder, o meu espírito está conectado com o Teu espírito. Pode agir em mim, pode me tocar, pode me transformar, pode me moldar, pode me mudar, mas só não me deixa ficar parado, só não me deixa me ficar envergonhado. Eu quero te conhecer cada vez mais. Você pode dizer para o Senhor nessa noite. Você pode falar para Ele da necessidade, da vontade de conhecê-lo.